Olá a todos e sejam muito bem-vindos, especialmente você que faz essa cara toda vez que ouve falar em matemática. Sim, você que diz que é péssimo ou péssima nesse negócio. Eu quero te mostrar que você não é tão ruim quanto se acha, que seu problema certamente é o conhecimento básico e com um pouco de paciência e muita dedicação você pode superar essa dificuldade, consequentemente atingindo todos os seus objetivos que dependem de um bom desempenho em matemática. Esse é o primeiro de uma série de vídeos no qual iremos abordar as 4 operações, base de todo o conhecimento matemático. São elas adição, subtração, multiplicação e divisão. Hoje nós vamos falar sobre adição. A ideia básica da operação matemática de adição está geralmente associada a situações em que uma quantidade é acrescentada a outra já existente, e você há de concordar que fazemos ou no mínimo presenciamos isso todos os dias. Como exemplo, nós vamos supor um elevador que sai do térreo de um prédio com 3 pessoas. E quando ele para no segundo andar, entram mais 4 pessoas. Com certeza você diria sem nenhuma dificuldade que depois disso vai haver 7 pessoas dentro do elevador. E se eu ainda te disser que em algum dos andares superiores entraram mais 2 pessoas, ainda com toda certeza você prontamente vai dizer que tem 9 pessoas dentro desse elevador. Visto isso, digo que 3 mais 4 mais 2 é igual a 9, nós temos que os números 3, 4 e 2, nesse caso, são chamados de parcelas, e o resultado dessa operação, aqui o 9, é chamado de total ou soma. E observe que a simplicidade e rapidez desse exemplo está no fato de que as parcelas são números pequenos, e em virtude disso nos permite até contar nos dedos e chegar ao resultado 9. No entanto, para uma situação em que nos seja necessário combinar parcelas maiores, como por exemplo, 154 mais 35, pela questão do tempo que se levaria contando de 1 a 1 nos dedos já não seria a melhor escolha. Então, nesse e em outros casos onde se tem parcelas maiores, nós vamos agrupar as parcelas, uma em cima e outra embaixo, de modo que seus algarismos formem colunas organizadas da direita para a esquerda. Isso significa que o 4 do 154 deve se combinar com o 5 do 35, o algarismo 5 da parcela de cima com o 3 da parcela de baixo. Note que o agrupamento de colunas, como já dito, está sendo feito da direita para a esquerda. Colunas organizadas no sentido contrário, dessa forma, estarão erradas e vai por consequência nos levar ao resultado errado. Voltando então ao agrupamento correto, nós vamos começar somando os algarismos organizados em colunas. Faremos isso também começando da direita para a esquerda. 4 mais 5, 9. 5 mais 3, 8. 1 mais nada, já que não tem outro número na coluna dele, continua 1. Logo, o resultado dessa operação, chamado de total ou soma como você já sabe, é 189. Uma vez aprendido esse procedimento, vejamos uma situação bem recorrente nas adições, e claro, como tratar com ela de forma correta. Vamos considerar as 3 parcelas que você pode ver na tela. Note que já agrupadas de forma correta, com seus algarismos organizados em colunas da direita para a esquerda. E como você já sabe, vamos iniciar somando as colunas nesse mesmo sentido. 3 mais 6 mais 5 vai dar 14, e você com certeza não vai fazer isso. O certo a se fazer nessa circunstância, bem como em todas nas quais ao se somar os números de uma coluna como aqui fizemos, e o resultado for um número de 2 algarismos, o algarismo à nossa direita, nesse caso aqui onde temos 14 é o 4, fica como o resultado da coluna que estamos trabalhando. E o algarismo da esquerda, nesse caso 1, vai para o topo da próxima coluna como um novo elemento. E para você que não gosta muito de decoreba ou de aprendizado desconectado do seu real sentido, se assistiu meu vídeo ao passado, cujo título é Ordens dos Números, vai entender bem quando eu disser que no número 14 o algarismo 4 se refere à ordem da unidade, e o 1 à ordem da dezena. Tal como nas nossas 3 parcelas apresentadas, todos esses algarismos, ordem da unidade. E por isso o 4, que representa a mesma ordem no número 14, fica aqui. Toda essa próxima coluna, por sua vez, representa a ordem da dezena. Por isso, o 1 que pertence a essa mesma ordem no número 14 vem agora fazer parte dessa coluna. Significa dizer que o que fazemos aqui é alinhar em colunas os números pertencentes às mesmas ordens numéricas para facilitar nosso trabalho. E se você ainda está meio por fora quanto a isso, não se preocupe. É só você assimilar que toda vez que o resultado de uma coluna for um número de 2 algarismos, o da direita fica na mesma coluna como resultado e o da esquerda vai para o topo da próxima coluna como um novo elemento. E continuando a nossa conta, 1 mais 6 mais 4 mais 9 é igual a 20. 0 fica, 2 para a próxima coluna.
2 mais 9 mais 2 mais 8 é igual a 21. Fica 1 embaixo, sobe 2 para a próxima coluna. 2 mais 3 mais 1 é igual a 6. Portanto, a nossa soma é 6.104. E por fim, vamos falar brevemente sobre o que chamamos de propriedades da adição, o que não é nada mais do que 3 ideias totalmente práticas aplicáveis a essa operação matemática. A primeira delas é a propriedade comutativa. Antes de tudo, nos cabe dizer que a palavra comutativa vem do verbo comutar, que significa trocar, mudar. Então, a propriedade comutativa da adição nos dá a ideia de que quando temos na operação duas ou mais parcelas, vamos supor como exemplo 2 mais 3, que você sabe que dá 5, nós podemos comutar, ou seja, trocar ou inverter a ordem dessas parcelas, fazendo 3 mais 2, que o resultado 5 permanece. E como antes dito, isso vale para todos os casos, até quando tem mais de duas parcelas, como 8 mais 7 mais 5. Você pode conferir que isso vai dar 20. E se a gente trocar a ordem dessas parcelas fazendo 7 mais 8 mais 5, ou 5 mais 8 mais 7, ou qualquer outra ordem, o resultado permanece 20. A segunda propriedade operatória é a chamada propriedade associativa, que nos diz que em uma adição com 3 ou mais parcelas, grave bem esse detalhe, deve ter mais de duas parcelas, 3 ou mais como já dito. Nesse caso, nós podemos associar essas parcelas, por isso o nome associativa, de diferentes maneiras e o resultado permanece o mesmo. Voltemos ao exemplo anterior. 8 mais 7 mais 5 é igual a 20. Nós podemos chegar ao resultado associando o primeiro 8 mais 7, que é 15, que mais 5, 20. Outra forma de chegar ao mesmo resultado é associando primeiro as parcelas, 7 mais 5, 12, mais 8, permanece 20. E ainda pode-se fazer 8 mais 5, 13, mais 7, 20. A última propriedade é a propriedade do elemento neutro, que de forma simples e direta nos anuncia que todo e qualquer número somado a zero, o resultado final é ele mesmo. Como por exemplo, 1 mais 0, 1, 2 mais 0, 2, 3 mais 0, 3, 4 mais 0, 4 e assim sucessivamente. O zero então é dito elemento neutro da adição.